Quando a gente estuda filosofia da religião, a gente vai descobrindo que a religião é de fato uma experiência do qual a sua palavra, a própria palavra já diz algo, religar. E se a gente fala em religar, é porque algo já foi ligado e de algum modo foi desligado. E quando a gente define religião, então a gente define um conjunto de normas, preceitos espirituais, doutrinas, mas também uma experiência moral diferenciada a partir daquilo que eu experimento na doutrina. E uma unidade, geralmente representativa, como a própria igreja tem um magistério, que unifica essa doutrina e os princípios morais pelos quais a sociedade interna da igreja acha que são os melhores valores e por isso, junto com o ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela faz também que os batizados se tornem obrigados a obedecer esses recursos morais para a alegria, para a felicidade e para a conservação da salvação. Mas a sociedade que trabalha mal essa questão da liberdade, ela acha que sempre a liberdade se confunde com a irresponsabilidade e que, portanto, eu sou livre para fazer o que eu quero e não assumir as responsabilidades por isso. É claro que nenhuma sociedade absolutamente laica, ela se livra de todos os princípios. Por exemplo, até então, a vida é um valor que não se aliena, porque se não tiver vida, não tem sociedade. E por isso a defesa da vida, ela embarca na concepção e vai até a terminalidade. Porque se não tem cruz, não tem ressurreição. Se não tem vida, não tem família, não tem sociedade, não tem pessoas. Então são princípios que muitas vezes nós vamos esquecendo ou vamos deixando, vamos dizer assim, de permear, e foram princípios colocados e gravados no nosso coração, naquilo que os santos dizem na lei natural, que já nos inserem numa vida social, especialmente quando nós falamos de princípios, de valores, que especialmente a casa, a família nos ensina. Vejam, eu gosto de falar sempre isso, especialmente às quartas-feiras. Adão e Eva eram imaculados. Tinham pecado Adão e Eva? Não tinham. Não tinham. Como Maria. E o que Adão e Eva tinham diferente de Maria? Joaquim e Ana. O que Jesus tinha de diferente do primeiro Adão? José e Maria. Mesmo Jesus não podendo pecar porque era Deus, a conservação da natureza e dos princípios, ou seja, que são verdadeiramente humanos, como as virtudes humanas, a justiça, enfim, tudo isso é importante de ser refletido quando nós falamos de um princípio moral que não quer condenar, mas iluminar. E por isso a gente fala de um processo de conversão. Quando nós vivenciamos, por exemplo, os primeiros 40 dias, e agora já vivenciando a segunda semana dos outros 40 dias, que tem cujo centro a Páscoa, para que a gente acabe lá na ascensão do Senhor, iniciando a novena, a única novena verdadeiramente litúrgica da igreja, que é a novena de Pentecostes, a gente se prepara em duas formas. Primeiro na nossa interioridade, na renúncia, e depois na experiência de traduzir essa renúncia numa conversão comunitária, às vistas. Por quê? A luz que nós nos aproximamos é do Cristo ressuscitado, e Ele de fato ilumina não só a nossa fé, para que a nossa fé não se esvazie nela mesma, mas ela ilumina também os nossos passos. Eu gosto muito de estar do lado
do Círio Pascal, quando eu entrego às crianças, através da mão dos seus pais e padrinhos, aquela vela no dia do batismo, que representa a fé no Cristo ressuscitado. E eu digo aos pais: pais, nós estamos aqui hoje para receber a palavra de Deus, o próprio Cristo. Nós estamos aqui para confirmar que pai, mãe e padrinhos vão criar essas crianças no zelo desta luz. Nós não estamos falando que vai existir um processo mágico que vai nos livrar das trevas. Não, todos nós vamos ter noites de trevas, mas se houver uma mínima vela acesa para que nas trevas da nossa vida a luz de Cristo brilhe, nós vamos saber onde pisar. E nós vamos cair? Talvez, mas teremos menos risco de errar o caminho, porque quando a gente cai, não é porque a gente errou o caminho. Cair é natural. Errar o caminho, para nós que somos seres espirituais, já passa a ser antinatural, porque é uma opção pelas trevas. E assim o Senhor, que na segunda criação, essa que nós celebramos, no domingo da ressurreição, é justamente um tempo novo para que a gente seja inimigo do bom, porque a nossa meta é sempre o melhor. E como a gente melhora as nossas atitudes morais? Não é achando que a luz que vem de Deus vai nos condenar, mas achando que essa luz ensina, porque não tem jeito da gente conhecer a Deus, vão dizer os santos místicos, lá do século XV e XVI, não tem jeito da gente conhecer a Deus se não conhecer a si mesmo. Quando as pessoas perguntam sobre as várias curiosidades que elas têm acerca da vida do padre, da sexualidade, por que não casa, se aguenta, etc. e tal, eu digo assim: a gente tem que aprender a luz vermelha do pare, lá no sinal, lá no sul chama sinaleira, em algumas regiões chama semáforo, cada região do Brasil que é grande a gente fala de uma coisa. Mas antes da gente aprender o mal que é atravessar no vermelho, a gente tem que aprender uma coisa antes, que existe na nossa consciência uma velinha acesa de Deus que vai nos mostrar quando estamos em amarelo, quando estamos à beira do risco de fato cometer o pecado. E é essa luz, e é nessa luz que nós devemos crescer, porque cada vez em quando nós vamos romper o vermelho, e o pecado vai fazer morada no coração, porque essa é a nossa natureza. Nós não deixamos de ter uma natureza de pecado. Deus não mudou a nossa natureza no nosso batismo. Deus deu instrumentos como a sua luz para que a gente pudesse, quando cair ou quando passar no vermelho, saber levantar e voltar para o caminho. Eu acho que esse olhar sobre nós mesmos nos traz mais leveza. Não quer criar em nós uma natureza de impecáveis, pelo contrário, quer criar em nós um caráter, uma virtude que nos faça, mesmo quando atravessamos o vermelho, levantarmos e continuarmos o caminho da santidade, ou desenvolvermos um alarme, o amarelo, para que de fato a gente não precise mergulhar num terreno que não é mais nosso, o pecado, pois a santidade nos envolveu de tal forma que até o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, foram apagados pela cruz de Cristo. E estes pecados insistem em tomar conta das nossas vidas, mas mesmo quando esta pequena chama parece arder com fraqueza, ela ilumina mais do que toda a escuridão. Por isso hoje a gente pede: Senhor, bom Deus, que a Tua graça e a Tua luz nos toque e que ilumine as partes que nós mesmos nem conhecemos, para que na caminhada da vida, nos reconhecendo pecadores,
ao mesmo tempo que nos reconhecemos pecadores e imersos no pecado, que é a escuridão, a gente lembre que em nossas mãos um dia foram dadas as velas, ou seja, a vela da cruz de Cristo, a vela do ressuscitado, que por ter nos criado no primeiro dia da nova criação, como a luz que não se apaga mais, por mais fraca que essa luz seja, ela sempre irá iluminar a nossa consciência para que o caminho da santidade seja sempre mais claro do que o da escuridão que já nos envolve. Vamos pedir a São José, que tão bem viveu isso, que possa nos ajudar nessa missão e oferecendo nossa vida junto com o pão e o vinho, fazer com que esta oblação, essa entrega, esta oferta, seja a oferta de uma vida daqueles que nasceram na luz e, portanto, não querem mais as trevas.